Oi, pessoal do 7º ano, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Então vamos a mais uma aula de geografia. Hoje, pessoal, nós daremos início aos estudos sobre o capítulo 8, o espaço urbano brasileiro. Nós vamos analisar os tópicos das páginas 198 à página 200, certo? O primeiro tópico que nós vamos analisar sobre construção da espacialidade urbana brasileira. Para iniciarmos, precisamos entender o que realmente é a urbanização. O que seria a urbanização? Quando nós dizemos essa palavra urbanização, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Quais são as primeiras imagens, as primeiras coisas que julgamos ser semelhante? Um espaço urbano. Pensamos em quê? Nas grandes cidades, nas construções mais modernas, nos asfaltos, entre outras características. Então, a urbanização, ela corresponde ao expressivo aumento da população urbana em relação à população rural. Então, a gente tem que deixar dois polos bem distribuídos: a porção urbana e a porção rural, a porção do campo, certo? Enquanto faixas do território brasileiro. Destaques importantes: a população da cidade ou população urbana cresce a partir da transferência da população rural, onde há uma concentração maior de pessoas nas cidades. Quando a gente fala de transferência, o que acontece? Estamos falando da migração das pessoas que saem da zona rural, que saem das áreas de campo e passam a migrar para as áreas urbanas, para as áreas das cidades. Quando nós falamos em urbanização e dizemos que a cada década que passa, os espaços urbanos brasileiros eles estão mais preenchidos, eles têm uma maior ocorrência de pessoas, eles estão aumentando, nós não estamos falando, pessoal, de um aumento do território. O espaço urbano, enquanto território, ele não aumentou. O que aumenta é a maior quantidade de pessoas, certo? Então, vejamos essas duas figuras só para a gente frisar o que foi mencionado anteriormente. Quando falamos em urbanização, falamos numa maior concentração de pessoas nas áreas urbanas, nas áreas das cidades. Então, nós temos a transferência das pessoas que saem do campo, das áreas rurais, para as áreas das cidades. Temos o movimento migratório. Causas da urbanização. Existem várias causas, existem vários elementos que fazem com que a urbanização ela venha a acontecer em um determinado país, certo? Nós vamos falar, porém, de duas causas fundamentais, porque elas são causas que influenciam todos os países do mundo inteiro, não só o Brasil, certo? Mas são características predominantes, são determinantes para que aconteça a urbanização. O primeiro fator seria a industrialização. É o processo de modernização pelo qual passam os meios de produção de uma sociedade. É acompanhado pela ampliação tecnológica e desenvolvimento da economia. Quando nós falamos da industrialização, nós temos que frisar a questão do desenvolvimento das indústrias. E qual é um quesito chave para influenciar a industrialização? Nada mais, nada menos do que um desenvolvimento maior das tecnologias. Lembrando que nós podemos associar as indústrias, as fábricas, um desenvolvimento da tecnologia e, consequentemente, um desenvolvimento da economia, um desenvolvimento econômico.
É um fenômeno que funciona como gerador de empregos, servindo então de atrativo para as pessoas. Não podemos esquecer, pessoal, que quando a gente fala de industrialização, nós temos que recordar que as indústrias elas vêm a crescer, elas vêm a se autodesenvolver com os fenômenos relacionados à revolução industrial, certo? Que nada mais é do que a transformação nessas grandes fábricas, nessas grandes indústrias. E nós temos como grande destaque a primeira revolução industrial, que acontece essencialmente no século XVII, né? Na Inglaterra, o que acontece? Quando as tecnologias vão chegando às indústrias, quando vão tendo desenvolvimento de melhores máquinas, consequentemente vamos ter uma maior produção, consequentemente vamos ter um maior atrativo para que as pessoas passem a essas áreas para trabalharem e, consequentemente, vamos ter um desenvolvimento econômico. Isso a gente traça a primeira revolução industrial, lá no século XVII. Mas com o passar do tempo, né, foi se instaurando em cada parte do mundo. No Brasil, a gente sabe que uma das primeiras cidades onde a industrialização chega, né, essa revolução industrial vem a chegar, é a cidade de São Paulo. E com isso, há uma demanda maior por trabalhadores, há uma geração maior de emprego. Então, as pessoas da zona rural têm a necessidade de procurar empregos para melhorarem de vida. Então, esses empregos, essas indústrias passam a ser atrativos, chamando essas pessoas a desenvolverem esses trabalhos. Então, elas vão popular agora as zonas urbanas, as cidades. Então, a industrialização é um dos fenômenos que impulsionou, que influenciou o aumento da urbanização no Brasil. Vejamos essas duas figuras, pessoal, só para representar. Essa primeira seria a industrialização, né? Essa melhoria, esse maior desenvolvimento. Em tempos remotos, em tempos mais antigos, vejamos que a figura ela é até em preto e branco, né? Nas duas nós temos a presença de pessoas trabalhando. Então, há a relação da geração de empregos, certo? E temos a segunda figura, que já é um tempo bem mais moderno, vemos as máquinas e vemos as pessoas trabalhando. Uma outra causa com maior destaque da urbanização seria o êxodo rural. É uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial, ou seja, acontece em todo o mundo, não só no território brasileiro. A implantação de relações capitalistas modernas na produção agropecuária, onde o modelo econômico privilegia os grandes latifundiários, ou seja, os grandes proprietários de terra, e a intensa mecanização das atividades rurais, expulsa os pequenos produtores do campo. Então, o que é que acontece? O êxodo rural, ele vem como um grande impacto, né, como um grande causador da urbanização. Por quê? Vejam só, nós estamos falando do ambiente rural, nós estamos falando do campo, onde inicialmente, né, pensando o período dessa urbanização no Brasil, qual é a essência do trabalho no campo? O cuidado com a terra, o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. Isso, nós pensamos o trabalho, e aí nós podemos observar que a geração desse trabalho vai levar a uma renda para essas pessoas que estão desenvolvendo. Então, a população do campo, ela era ligada a essas atividades. Onde existiam ferramentas, existiam, mas eram ferramentas mais simples, mais rústicas, né? E aí, quando a industrialização chega, nós temos uma modernização no maquinário, uma modernização nas máquinas. Quem é que tem acesso a essa melhoria nessas máquinas, essas melhores ferramentas? Com certeza vão ser as pessoas que têm uma renda financeira maior. No campo, a gente diz que essas pessoas são os grandes latifundiários, são as pessoas que têm as maiores extensões de terra. Elas vão ter esse acesso, elas vão poder pegar esse maquinário e levar para suas lavouras ou para sua própria criação de animais, dependendo do que ela trabalhe, do que ela cultive. Um pequeno agricultor, por exemplo,
não teve esse acesso. Então, o que é que acontece? A máquina no campo, ela passa a substituir a mão de trabalho das pessoas. Sabemos que as máquinas vão precisar sim de uma pessoa operando, mas pensem o seguinte, uma máquina pode substituir sim o trabalho de 10, de 12 pessoas, dependendo da atividade que ela vai exercer. Então isso acaba por dificultar a vida no campo. As pessoas vão perdendo seus empregos, as pessoas vão perdendo a sua renda de vida e aí necessitam migrar, pois não há mais como ter os seus fatores mínimos de subsistência, que seria a base econômica ligada à sua própria alimentação. Essas duas figuras são para representar, essa ascendência, essa presença da industrialização no campo, nas áreas rurais. Vejam a primeira figura de uma máquina que está colhendo um determinado alimento, uma determinada cultura agrícola. Esse trabalho, se fosse feito manualmente pelas pessoas, existiriam diversas pessoas trabalhando nesse campo, diversas pessoas exercendo o seu trabalho e assim seriam remuneradas. Quando a máquina chega no campo, ela vai fazer o mesmo trabalho dessas pessoas, porém de uma forma mais rápida, de uma forma mais econômica para o grande proprietário, que vai sim colocar pessoas para trabalhar, mas numa menor quantidade. Então, acelera-se o tempo, tem uma maior produção, tem uma maior facilidade de venda, porém, há a substituição do homem pela máquina. Na segunda figura, nós temos uma representação também muito nítida, A tiração do leite das vacas, por exemplo. Isso, pessoal, a gente está falando de um grande produtor de animais, certo? Não vai ser um pequeno agricultor que tem um pequeno rebanho. Nesse caso, o tirar esse leite seria um trabalho manual, já seria uma forma de trabalho, mas as máquinas vêm e substituem, agilizam o trabalho, mas tiram as ofertas de emprego. E essas pessoas, consequentemente, vão tentar desenvolver o seu trabalho em outras áreas e vão buscar as áreas urbanizadas. Então, a urbanização no Brasil tem maior força a partir da década de 1950, quando a industrialização se instala nas cidades. Como eu falei anteriormente, quando a industrialização ela chega no Brasil, ela chega inicialmente com uma ascendência maior na cidade de São Paulo, que até hoje nós temos como um dos maiores polos industriais do país. E isso já vai atraindo as pessoas para o desenvolvimento desse trabalho. A concentração das terras rurais na mão de poucos, ou seja, existem terras, existe força de trabalho, porém nós sabemos que há uma má distribuição, muita terra na mão de poucas pessoas, e essas poucas pessoas são as que têm o dinheiro para poder desenvolver, são as pessoas que podem sim colocar as máquinas para trabalharem. A modernização chegando à zona rural, aconteceu de forma tardia no Brasil. Então, todos esses elementos, pessoal, como eu falei anteriormente, a industrialização ela vai chegar no mundo inteiro. Mas no Brasil, por mais que a gente pense, mas 1950 foi há muito tempo atrás, o Brasil está bem adiantado. Não. Se nós compararmos com outros países, o Brasil acontecia de uma forma bem tarde, certo? Então, vamos só centralizar. Nós temos a substituição da mão de trabalho do campo pelas máquinas. O acesso a essas máquinas, a essa maior tecnologia no campo, se deu a poucas pessoas, que já eram as pessoas que têm uma grande concentração financeira, que têm uma grande concentração de terra. E as pessoas que não conseguiam mais desenvolver os seus trabalhos, que estavam acostumados a fazer com o campo, com a criação de animais, necessitam de uma renda financeira. Então, elas veem nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, uma chance de desenvolver um trabalho. Observem essa figura, pessoal, que a gente pode estar analisando desde o ano de 1940 até 2010, o percentual, uma taxa de aumento na urbanização do Brasil.
Observe, na cor azul a gente tem a população urbana, ou seja, a população que vive nas cidades. E em vermelho nós temos a população rural. Vejam que a cada década o índice, aumenta, há uma maior aparição da população urbana. E quando chegamos em 2010, a população rural diminui ainda mais, apresentando apenas 16%, comparado a um grande aumento de 84% da população urbana. E essa tendência, pessoal, só aumenta. Nós temos esses dados parando em 2010, mas se observarmos até os dias atuais, o índice aumentou ainda mais, certo? Além desses elementos, pessoal, nós temos alguns governantes que se destacaram no sentido de fazer com que o Brasil se destacasse mais na industrialização, com que ela chegasse ainda mais no Brasil, com que ela se desenvolvesse ainda mais, para que assim as zonas urbanas crescessem e o Brasil chegasse a um patamar mundial, com relação a esse desenvolvimento. Um grande influenciador foi quando aconteceu o governo de Juscelino Kubitschek, enquanto presidente do Brasil. Mas anteriormente a ele, nós podemos dizer que Juscelino Kubitschek deu o segundo passo, de forma geral, para a industrialização no Brasil, para essa urbanização no Brasil. Mas anteriormente a ele, temos o governo de Getúlio Vargas, que também influenciou bastante. Um dos primeiros pontos do governo de Getúlio Vargas foi a proibição da importação de produtos estrangeiros, para que houvesse uma maior valorização dos produtos nacionais. Então, o início desse processo de... Por que Getúlio Vargas pensou numa proibição da importação desses produtos? Por quê? Porque nesse período o Brasil não desenvolvia as máquinas. Por exemplo, a montagem dos carros. O Brasil não podia fazer isso, não tinha essa capacidade de desenvolver as peças e montar os seus próprios veículos. Então, construía-se as peças e importava essas peças, ou, de certa forma, era uma troca de serviço entre outras nações, certo? Um dos primeiros pontos do governo de Getúlio Vargas foi nesse sentido, valorizar a matéria-prima brasileira. Tínhamos com grande essência o ferro enquanto mineral. Então, por que não desenvolver áreas que pudessem produzir ferramentas, que pudessem produzir peças voltadas para o desenvolvimento de transportes, que fossem com base no minério ferro? E já que estávamos desenvolvendo, por que não pensarmos em construirmos os nossos próprios veículos, em trazermos essas grandes indústrias para o Brasil, para que se instalassem e assim passassem a usar um passo de montagem. Então já foi um primeiro pensamento com relação à urbanização brasileira. Ele deu seus primeiros passos com relação a isso. Posteriormente a ele, entra o governo de Juscelino Kubitschek, onde ele registrou um crescimento expressivo com relação à economia brasileira. Na área econômica, o lema do governo foi 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Então, ele tinha um pensamento à frente, ele tinha um sentimento de desenvolver o Brasil, acelerando o crescimento econômico a partir da expansão do setor industrial, com investimentos na produção de aço, alumínio, metais não ferrosos, cimento, papel e celulose, borracha, construção naval, maquinário pesado e equipamentos elétricos. Então, nesse sentido, Juscelino Kubitschek tenta levar esse legado, do desenvolvimento, de uma maior mecanização, de uma maior modernização para o Brasil. Um segundo passo com relação à implantação de algumas indústrias, principalmente para o setor de desenvolvimento de transportes, continuando aquele projeto anterior de Getúlio Vargas, foi fazer com que houvesse o maior desenvolvimento
no desenvolvimento de tecnologias estrangeiras chegando no Brasil, para que o Brasil pudesse se aprimorar e pudesse também desenvolver essas tecnologias. Essas duas figuras, pessoal, a primeira seria a representação do Juscelino Kubitschek enquanto governante brasileiro, e a segunda seria uma foto que ilustra a indústria automobilística, justamente um dos maiores pensamentos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek. Você pode pensar o seguinte: nossa, então esse desenvolvimento urbano está associado só com o desenvolvimento dos transportes? Não, não só isso, né? Houve uma instalação de grandes indústrias de diversos setores, mas o desenvolvimento de transportes era o queridinho do momento no mundo inteiro. E como no Brasil a industrialização ela chega de uma forma mais tardia, todos os países tinham o desejo sim de desenvolverem os seus próprios transportes, não só fazerem as próprias ferramentas, as peças e com isso vender para outras áreas do mundo, como aconteceu no início do governo de Getúlio, né? Onde ele já começou a incentivar isso. Temos a matéria-prima, então vamos construir peças e vamos caminhar para desenvolvermos aqui no nosso país, vamos atrair indústrias estrangeiras para cá. E continuando o seu legado, Juscelino Kubitschek faz isso, né? Há sim uma propaganda, há um convite e indústrias estrangeiras de montagem e de fabricação de carros tentam se instalar no Brasil. Então há uma troca. O Brasil produz suas peças e assim temos indústrias de montagem e fabricação de transporte. Nossa, mas isso é um fator importante para a urbanização de um país? Sim, com certeza. Já que nesse período já estava sendo desenvolvido, né, já havia esse planejamento de melhorarem as estradas do país, né, já vinham caminhando para isso. Sem contar que essa produção ia ser de grande influência para a economia brasileira, gerou diversos empregos e continuou essa questão da geração de empregos e continuou essa atração das pessoas do campo, né, em busca de melhorias de vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não deixem de ler o conteúdo do livro de vocês, tá bom? Se atentem aos detalhes. Procurem frisar o que vocês não estão compreendendo. Procurem tirar as dúvidas de vocês. Tranquilo? Até a próxima aula.